Fala, meu parceiro, cê tá bom? Sem muito papinho, eu tô de volta com a parte 2 do exame Chunin. Então vem ver essas lutas insanas comigo, bebê. O episódio começa com o nosso querido protagonista fugindo de um bando de touros após um árduo treinamento com o sábio tarado. Ele faz um jutsu clone das sombras para distrair os jogadores de Free Fire e entra que nem um míssil atrasado para a segunda fase do exame Chunin. Aí já acorda para os participantes que passaram para a segunda fase do exame. Nem todos na verdade, porque falta o Sasuke e aquele carinha da aldeia do som que o Gaara matou no off. Acorda para a chegada do Kazekage, que na verdade é o tio Orochi disfarçado, e ele e o velho começam a trocar uma ideia da hora. Aí o Gaara fica muito puto com a cara de panela mal lavada, porque ele viu o pai dele lá em cima. E pra quem não sabe, o pai dele tentou matar o próprio Gaara. Então antes de começar, o carinha mostra que a ordem das lutas mudou, porque aquele tal de Dosu, que é o cara que o cara tinha matado, não apareceu, logicamente, né? O Naruto já começa a perguntar o que vai acontecer com o Sasuke se ele não aparecesse, e ele perderia por WO. A primeira luta está prestes a iniciar, que será entre o Neji e o Narutinho. Aí começam a puxar o saco do Neji, chamando o Naruto de senpai, e ele já manda o Neji se lascar e fala que vai vingar a Hinata. Então o Neji ativa o Byakugan e a luta começa. O Naruto já joga umas kunais e vai pra cima, aí começa a atacar de várias formas o Hyuga, e ele só se defende como se não fosse nada. Então o Neji só acerta uma nele e manda ele pro chão que nem bosta. Aí o Naruto levanta e usa os clones das sombras para irem pra cima, mas o Neji destrói todos com facilidade. Aí ele começa a falar aquele papinho de destino, que o Naruto nasceu pra ser lixo e que ele nunca vai ser Hokage. Aí o nosso querido protagonista já fica puto e vai pra cima com um monte de clones das sombras, mas mesmo assim o Neji encontra o Naruto verdadeiro. Pelo menos era o que ele pensava, né? Então o Naruto verdadeiro aparece atrás dele e manda um socão, mas o maldito do Neji só manda uma rotação que manda o Narutinho pra longe. Então ele faz de novo o jutsu de clone, que já tá ficando cansativo, cara, só tem esse jutsu, e o Neji só joga ele pro mato de novo. Pra piorar, o Neji se prepara pra usar sua técnica mais poderosa, que atinge todos os 64 pontos de chakra do Naruto, e o derrota. Aí o instrutor acha que a luta acabou, mas com o protagonismo no jutsu, o Narutinho se levanta de novo e todos ficam impressionados com ele. Aí o Neji mostra o selo amaldiçoado que seu próprio clã colocou nele por ser de um ramo inferior. Aí começa aquele flashback de como o pai do Neji foi morto injustamente só por ser de uma classe da família inferior. Aí de volta à luta, ele começa a contar vantagem por ter bloqueado todos os pontos de chakra do Naruto, impedindo de usar chakra. Então o Naruto se concentra e consegue liberar o chakra da Kurama de uma forma totalmente insana, cara. E o Hokage já fica todo assustadinho com o poder do Naruto. E o Neji também, é claro, fica com cara de pastel pela quantidade de chakra emanando do Naruto. Então aquela aura lá vermelha começa a cobrir o corpo que nem Dragon Ball. E o Narutinho fica rapidão e joga umas shurikens. E o Neji usa a rotação novamente. Mas o Naruto continua mitando, se movendo muito rápido. E o Neji não tá entendendo nada. Aí o Naruto vai pra cima correndo e tem um choque de poder insano que explode tudo. Então acontece a explosão e corta pra 2 buracos no chão após a explosão. E o primeiro a sair de lá é o Neji, todo manco e machucado. Aí mostra o Naruto esticado no buraco que nem o Yantia, velho. E o Neji começa a chamar o Naruto de fracassado. Então, de repente, o Naruto surge do chão e joga um gancho bem no queixo do Neji. E mostra que ele foi esperto e usou o clone como isca para cavar um buraco e aparecer bem embaixo do Neji. Assim derrotando o gênio do clã Hyuga. Sendo uma das maiores histórias de superação do anime. O fracassado ganhando do gênio. Coisa absoluta de cinema. Todos ficam impressionados, pois não acreditavam na vitória do Naruto. Corta pro Neji na maca no hospital e o pai da Hinata vai falar com ele e eles resolvem a treta do passado. A próxima luta tá prestes a começar entre o Shikamaru, que cai na arena que nem bosta, e a Temari. Aí já começam a atacar lixo e vaiar ele. A Temari já vai pra cima do Shikamaru deitado e dá uma pancada matadora nele. Quando a poeira some, ele já aparece em cima dela com a mão no bolso e ainda dá uma provocada nela. Ela já usa um vento e ele desaparece de novo. Aí já corta pra ele brisando atrás da árvore, querendo ser uma nuvem. A Temari já manda um jutsu foice de vento cortando tudo, mas o Shikamaru resiste e usa o seu jutsu possessão das sombras, mas a Temari continua fugindo. Então, como ela é muito inteligentinha, ela marca a distância máxima da sombra do Shikamaru, e ele continua olhando pra cima brisando. Então ele prepara uma posição de mão inédita, mas o Asuma fala que é uma forma do Shikamaru montar uma estratégia e se concentrar, e fala que ele é um ninja com um QI mais de 200. Então a Temari continua atacando e ele só desvia, mas do nada ele usa novamente as suas sombras e o alcance está maior que nunca. E a Temari percebe que isso ocorreu devido à posição do sol, e o Shikamaru só estava ganhando tempo para o sol baixar. Então do nada ela olha para cima e o Shikamaru fez uma sombra com seu casaco flutuando para aumentar o alcance do seu jutsu. Mas a Temari continua desviando e logo depois começa a bolar uma estratégia com o jutsu de clonagem, mas de repente ela é paralisada. Amigos,
ela caiu na estratégia dele. Ele pegou ela pela sombra no buraco feito pelo Naruto. E assim começa um dos casais mais insanos de Naruto, se não o melhor. Quando do nada ele desiste e diz que ia ser só mais trabalho e ele não gosta disso, ia gastar muito chakra e a vencedora é a Temari. A próxima luta tá prestes a começar entre Gaara e Sasuke, mas o Sasuke ainda não chegou na arena e está prestes a perder por WO. Quando do nada o Kakashi e o Sasuke aparecem no meio da arena no estilo. Aí do nada, mano, corta pra um frame horroroso do Sasuke com esse cabelo feio. E o Naruto e o Shikamaru estão voltando pra arquibancada e trombam dois ninjas indo atacar o Gaara. Então ele já abre aquela cara de psicopata e assassina brutalmente os ninjas, deixando os dois ali com um broco que não passava nem Wi-Fi, mano. Então a luta começa e o Sasuke já joga shurikens, mas o Gaara defende com facilidade e continua contra-atacando com seu clone de areia, e o Sasuke o destrói. Mas de repente, no estilo Rock Lee, com toda sua velocidade, o Sasuke some e aparece do nada atrás do Gaara, dando um murrão bem na cara, jogando o Gaara pro chão. O Sasuke já vai pra cima de novo em 300 km por hora e já dá um pisa-pé no Gaara, dando uma provocada nele ainda. Então, ele começa a correr em volta dele e dá uma sequência de golpes, deixando o Jinchuriki do Shukaku de joelhos. E o Gaara cria uma cúpula de areia e o Sasuke vai pra cima de novo. Então o Gaara fura ele, com os espetos saindo da bola de areia. E ele já fica todo cagado de medo. Aí corta pro Naruto falando umas abobrinhas, que o Gaara é psicopata, o Sasuke vai morrer. Aí do nada tá o Gaara fazendo uma reza na bola e faz um olho aparecer na parte de fora. De repente, o Sasuke vai pra parede e prepara um jutsu que naquela época não sabíamos o que era, mas é o Chidori, tá, rapaziada? Pra quem não sabe. Então ele vai pra cima com um relâmpago na mão em alta velocidade, desvia das estacas de areia e acerta o peito do Gaara em cheio. Aí o Gaara começa a coringar dentro da bola porque nunca tinham tirado o sangue dele, e os dois em sinfonia começam a gritar, pois o Sasuke não tava conseguindo tirar o braço do casulo do Gaara. Então ele começa a puxar com força e quando tira o braço, sai o braço do Shukaku lá de dentro, mano. O casulo quebra e o Gaara tá com aquele olhar de psicopata de sempre. E do nada todo mundo da plateia começa a tirar uma soneca por conta de um genjutsu. Aí o pai do Gaara, que na verdade é o Orochimaru disfarçado, começa a encarar o velhote. Então se inicia a primeira invasão à aldeia da Folha que vimos no anime. E é isso, meus consagrados, terminamos mais uma parte do exame Chunin e já deu pra ver que o bagulho só vai ficar mais louco. Bom, vocês já conhecem o Narutinho, né? A maioria de vocês já conhece, já viu esses episódios, mas é sempre bom dar uma recapitulada, porque já se tornou algo nostálgico, né? A Naruto clássico. Espero que vocês tenham gostado. Se não viu a parte 1, vou deixar aqui no finalzinho. E é isso, deixa o like e se inscreve. Tamo junto!